Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs da comunidade Espírita Jardim da Penha. Boa noite também aos demais companheiros que nos assistem pela transmissão em paralelo aqui pelo nosso Facebook. Votos de momentos de profundas reflexões que possam nos auxiliar em nossa caminhada para conquistarmos um pouco de equilíbrio, um pouco de paz, um pouco de serenidade. O nosso agradecimento à casa por nos convidar para essa tarefa virtual. A gente tem comentado isso nas palestras, né? A gente está no momento aí de isolamento social necessário e as casas têm, de alguma maneira, para tentar amenizar o impacto da ausência de reuniões, mantido nossos encontros virtuais. Embora estejamos aí fisicamente distantes, estamos, por certo, unidos no coração e nessa mesma vibração de energia de luz. Eu quero, para propor o tema dessa noite, reforma íntima, eu quero começar convidando você a uma leitura preparatória para a gente poder ir acalmando os corações e já entrando naquela sintonia da palestra pública doutrinária. Eu queria convidar você para, comigo, acompanhar na tela o texto do livro Palavra de Vida Eterna, que é de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 45, que tem como título No Sustento da Paz. E Emmanuel vai começar esse texto, ele vai usar as palavras de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vivei em paz uns com os outros. E em cima dessa fala de Paulo, Emmanuel discorre da seguinte forma: costumamos referirmos-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o recurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. E isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo às pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância quando isoladamente considerados mais indispensáveis à construção. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações quanto ao estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos nas maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à dedicação, à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes no serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porque muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos
chamados menores no engrandecimento da vida, faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-la de luz sem a tomada. Muito bem, meus irmãos, palavras de Emmanuel muito profundas, nos convidando à reflexão. Eu queria, após essa leitura, convidar os companheiros da CEJAP e os demais companheiros a nos dirigirmos em prece a Deus, a Jesus, rogando aos benfeitores espirituais dessa unidade de luz da sua seara, Senhor, que possam nos envolver agora todos presentes aqui à distância, com teus eflúvios de amor e de paz, a fim de que as palavras que vamos ouvir aqui possam calar profundamente em nossos corações e se transformem num desafio, a fim de que possamos valorizar ainda mais a oportunidade reencarnatória que nos oferecestes. Rogamos pelos equipamentos que vão permitir a transmissão dessa palestra, que os amigos espirituais possam mantê-los, que a internet possa mantê-la equilibrada e que a mensagem do Teu Evangelho, Senhor, possa mais uma vez alcançar os nossos corações de encarnados e desencarnados. Envolve essa unidade de luz da Tua seara, CEJAP, e dá-nos sempre a Tua paz, hoje, agora e sempre. Pois bem, queridos companheiros, o tema que vamos trabalhar nessa noite é reforma íntima. E é interessante que a gente poderia até, de forma bem clara, tentar traduzir o que seria reforma íntima. Bom, uma combinação de palavras, reforma. O que é uma reforma? É quando você pega algo que já existe e você imprime algumas ações para que ele se torne mais útil, para que ele fique mais bonito, para que ele atenda melhor aos seus projetos, ao seu objetivo. Então, por exemplo, reformaremos uma mesa. Então, o pé está balançando um pouco, vamos colocar um parafuso mais grosso, ou então um L daquele de metal, para que ela não balance mais. Talvez um pé seja mais curto que o outro, vamos colocar um calço, um fixado calço. Podemos até pintá-la, mas enfim, a mesa existe e reformamos para torná-la melhor. A questão da reforma íntima, meus irmãos, não foge a essa proposta. Nós trabalhamos para que o que já existe em nós possa ser reformado, o que existe em nós intimamente, para que sejamos pessoas melhores, na verdade mais úteis. Úteis a quem? Úteis a nós mesmos, num próprio projeto de melhoria moral, chamado reforma íntima, e também útil aos demais companheiros que convivem conosco, que dividem conosco as responsabilidades evolutivas da encarnação. Então seria esse o resumo de reforma íntima. Costumo brincar quando faço essa palestra, se você já assistiu, talvez tenha até visto, agora recentemente nós já fizemos, costumo dizer que reforma íntima é o terceiro tema mais falado se houvesse um ranking de temáticas espíritas. É claro que, em primeiro lugar, absoluto, vem a temática do perdão. Em segundo lugar, bem perto, bem quase que colado com a reforma íntima, a temática família. Mas a reforma íntima é um tema extremamente usado, abordado nas reuniões espíritas, porque ele tem a sua importância primordial. Meus irmãos, viemos até esse planeta na intenção de nos melhorar. É essa a proposta. E viemos até aqui na intenção de imprimir em nós mesmos um ritmo de melhoramento, que na visão espírita a gente chama de reforma íntima. Então eu quero introduzir essa palestra, depois dessa breve introdução, uma introdução mais alongada, contando uma história. A história que acontece no mosteiro, onde um certo monge teria alcançado a iluminação. E esse homem, ele é admirado, esse homem, ele é reverenciado, quando ele passa, as pessoas o cumprimentam, meneiam a cabeça, o admiram. Era alguém que teria atingido o nirvana. E ele guardava o voto do silêncio, mantinha-se completamente calado. Mas nesse mosteiro também havia um grupo de jovens monges em treinamentos. E um desses jovens, a gente sabe como são jovens, impetuosos, e um dia quebrou o protocolo.
Quando aquele monge passava, o jovem o abordou e disse: monge, nos conte como foi que o senhor alcançou a iluminação. E foi um espanto para todos, todos olharam perplexos, mas aquele monge, por ter desenvolvido a misericórdia, o amor e a caridade, amorosamente atendeu aquele jovem e disse, olhou para ele e sorriu. Então aquele jovem esperou, ele vai me dizer alguma coisa mágica, me indicar uma caverna secreta, um pergaminho, quem sabe um talismã que vai também me ajudar a atingir a iluminação sem trabalho e sem esforço. Mas o monge surpreendentemente disse aquele rapaz e aos outros, eu encontrei a iluminação através de um cachorro, de um cão, e aquele jovem ficou sem saber o que estava acontecendo. E o monge explicou a história. Disse que em suas longas caminhadas silenciosas, em busca de silenciar a sua própria mente, se deparou certo dia com uma cena muito curiosa. Era um cachorro que tentava tomar água à beira de um riacho, à beira de um rio. Só que esse cachorro, aparentemente sedento, com a língua para o lado de fora, chegava perto da água e começava a latir e recuava. E ficava um pouco distante, amedrontado, e voltava, e latia e recuava. E o monge então resolveu, de forma muito serena, caminhar em direção até mais próximo para ver o que acontecia. E se deu conta, meus irmãos, que o cachorro, quando ele chegava perto do rio, aquelas pequenas marolas feitas pelo vento faziam com que o seu próprio reflexo parecesse ser, segundo a ideia do cachorro, se ele tinha ideia, o guardião do lago, que o impedia de beber água. Então ele temia, ele agredia, mas o guardião latia também e era mais valente do que ele. No entanto, meus irmãos, houve um momento, conta o monge, que a sede do cachorro foi se tornando tão grande que ele resolveu encarar o guardião. E saiu correndo disparado e pulou na água e o guardião fugiu. E agora ele se refresca e toma e sacia também a sua sede. Dito isso, o monge disse àquele jovem, só consegui a iluminação quando resolvi encarar a mim mesmo, olhar para mim mesmo. Meus irmãos, quantas vezes temos sido nossos piores inimigos? Quantas vezes temos deixado de fazer o que sabemos que tem que ser feito em busca de um processo de evolução moral que vai passar inevitavelmente pelo autoconhecimento. Eu quero trabalhar reforma íntima, esse tema tão trabalhado que você já deve ter ouvido inúmeras vezes, de uma outra maneira. Vou trazer aqui 11 frases de autores bem conhecidos, talvez de autores desconhecidos, alguns mais ou menos desconhecidos, e 2 frases para finalizar essa palestra daquele que é o maior de todos os espíritos que a Terra já conheceu. Então eu vou trazer as 11 frases na tela e em cima delas estou fazendo raciocínios. Eu quero que você abra sua mente e o seu coração para ir entendendo. Porque, meus irmãos, o desafio aqui não é simplesmente uma compreensão intelectual. O desafio aqui, dessa noite, é a gente tentar transformar as palavras em atitudes. Diz Paulo de Tarso, Tiago, aquele apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém, que foi Paulo de Tarso, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vemos aqui essa noite, à distância, para tentar matar a saudade dos companheiros, mas para ouvir o Evangelho do Cristo e sermos desafiados em transformá-los em atitude. Pois bem, serão 11 frases. A primeira frase, quero começar, pertence a um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ele é detentor de uma obra, e desencarnou tem próximos 4 anos. Detentor de uma obra que aproxima-se a 30 livros. E é um autor extremamente reconhecido por conta da sua grandiosa obra. Queria abrir um parênteses dentro dessa proposta para pensarmos em Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, um menino que nasceu no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Pedro Leopoldo, distante 44 quilômetros da capital, um menino pobre que não tinha acesso ao estudo,
que fez até a 4ª série do ensino primário, que não tinha condições de visitar a biblioteca mais perto da sua casa, que era na capital, e esse homem deixa-nos uma obra de 412 livros, é o número oficial. Há um número paralelo de 478, parece que encontraram mais escritos de Chico Xavier, mas enfim, 412 livros. Se Eduardo Galeano, com sua obra de 30, nos encanta, meus irmãos, nós não podemos entender de outra maneira que não tenha sido, senão pela ação dos Espíritos, que Chico Xavier produziria 412 livros. E isso valida o Espiritismo, meus irmãos, isso mostra a realidade. Chico Xavier não era um farsante. Quando no seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, ele apresenta poemas de autores, de poetas de língua portuguesa, tanto portugueses quanto brasileiros, ele apresentou um dos poemas de Castro Alves. E quando esse poema foi apresentado na Academia Brasileira de Letras aos imortais daquela época, e quando eles leram, disseram: mas onde foi encontrado essa relíquia? Esse poema, a grafia, a maneira de escrever, o estilo é Castro Alves. E quando disseram para eles que teria nascido das mãos daquele rapaz, daquele jovem, eles ficaram encantados. Abria ali uma porta para que o Espiritismo pudesse expandir e trazer para a gente uma nova realidade para melhorar os nossos corações. Mas, pois bem, Eduardo Galeano, na primeira frase que eu quero trazer, ele diz assim: somos aquilo que fazemos. A frase completa, mas eu vou abrir um parênteses. Meus irmãos, somos aquilo que fazemos. Será que temos coragem de olhar nossas ações e atitudes? Porque a ação e a atitude que nós tomamos nos mostram quem somos. Então será necessário termos a coragem de analisar o nosso dia a dia, de analisar os nossos comportamentos, na intenção de descobrirmos quem somos, para poder atuarmos melhor. Então Eduardo Galeano, eu vou dividir a frase em duas, mas ele diz: somos aquilo que fazemos. Eu queria, nessa divisão da frase do Eduardo Galeano, introduzir uma segunda frase, a segunda, de Abraham Lincoln, um dos americanos mais importantes da história dos Estados Unidos. Ele diz assim: podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas não vos será possível enganar sempre a toda a gente. Então é possível sim contar um enredo, uma mentira, enganar um pequeno grupo por muito tempo, mas talvez até enganar um grande grupo por pouco tempo, mas nunca enganar a todos o tempo todo. Meus irmãos, haverá um dia que nossas verdades vão ser reveladas. Serão reveladas de nós mesmos. Haverá um dia em que as máscaras vão cair. Então é preciso que eu compreenda que esse dia pode ser forçado por mim, num processo onde eu consiga ter um material sólido para trabalhar. Renato Russo, famoso, aquele fundador da Legião Urbana em Brasília, nos anos 80, ele tem uma canção que diz que a pior mentira é mentir para si mesmo. E quantas vezes, meus irmãos, nos enganamos, nos iludimos, vestimos uma capa de bons, culpamos sempre os outros, somos nós as vítimas do acaso, quando não temos a coragem de olhar para nós mesmos. E quantas vezes nossa própria mentira, nossa auto-mentira, nos convence de uma falsa realidade. Então não é possível enganar a todos. Então, quando não podemos enganar, nós temos que olhar para nós mesmos. Voltamos a Eduardo Galeano. Somos aquilo que fazemos. Eu me lembrei aqui de duas falas de Jesus. A primeira delas, quando ele disse que a árvore seria reconhecido pelos seus frutos. Eu não sei como é que está chegando para você a imagem aí. Se você estiver no computador, talvez seja melhor. No smartphone, um pouco pequeno, né? Mas essa árvore que eu coloquei na tela, o companheiro se arriscaria a dizer que tipo de fruteira é? Eu não conheço muito as frutas, mas eu imagino que não é nem pé de coco e nem pé de abóbora, né? Talvez seja... O que você acha que é? Será que seria caju? Então a árvore, o fruto, a quantidade dos frutos mostraria que tipo de árvore ela é. Somos reconhecidos pelos nossos frutos. E fazendo um link com Jesus, no segundo texto que eu comentei, eu me lembrei daquele texto que ele diz que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem.
E diria também no outro momento que os seus discípulos dariam muitos frutos. Talvez o fruto do discípulo de Jesus seja esse caju em formato de coração, simbolizando aqui o amor e o amor em quantidade. Meu irmão, questione a você mesmo se dissemos que somos cristãos, se assumimos uma fala que somos cristãos, será que de fato temos produzido os frutos dos cristãos, que seria o amor uns pelos outros? Sim, porque a grande máxima de Jesus, o seu grande mandamento, o resumo do seu mandamento, registrado lá em João 15:12, o Dano Nazareno teria nos dito: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, voltando à frase do Eduardo Galeano, para concluir a segunda frase, porque a primeira acabou sendo a de Abraham Lincoln, mas ele vai dizer: somos aquilo que fazemos. Mas vejam, meus irmãos, a força das palavras de Eduardo Galeano, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Somos aquilo que fazemos para mudar o que somos. Todos nós, meus irmãos, eu e você, também os desencarnados que estão participando conosco, somos propensos a fazer mudanças e a ingressar voluntariamente num trabalho de auto-melhoramento. Todos me seguem até aqui? Vamos lá. A terceira frase é atribuída a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um dos americanos famosos também do século XVII. Ele era editor de jornal, ele era escritor, ele era político, mas ele também foi inventor. Foi um dos homens que contribuíram para o invento do para-raios. E Franklin tem uma frase muito forte. Franklin diz assim: a maior loucura que o homem comete é a de continuar a fazer as coisas que sempre fez e esperar por resultados diferentes. Benjamin Franklin chama de insanidade, de loucura, quando eu olho para os meus resultados, não estou satisfeito com eles e não mudo de investimento de capital espiritual e emocional. É como se eu quisesse continuar repetindo resultados. Meus irmãos, o nosso momento é de pensar em mudar. O nosso momento é talvez de pensar em tratar o Espiritismo com mais seriedade. Esse Espiritismo que ontem fez 163 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, oficialmente trazendo para o mundo uma realidade nova, uma realidade espiritual que nos convida a fazer mudanças interiores. Comentava ontem na palestra que fiz para a Jornada Espírita de Vitória, aquele diálogo do Espírito de Verdade e Allan Kardec, no livro Arbas Póstumas, na segunda parte, A Minha Missão, questionando Kardec se de fato ele queria abraçar essa missão de ser o codificador. E o Espírito de Verdade diz assim: Kardec, previno-te que está em tuas mãos uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, será que o Espiritismo tem abalado e transformado o seu mundo íntimo? Se não, eu garanto que o problema não está no Espiritismo. Talvez seja nós mesmos que não tenhamos levado a sério a proposta de transformação moral. Mas, para passarmos à quarta frase, é a fala então de Benjamin Franklin: insanidade é continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz e esperar que alguma coisa diferente possa acontecer. Então eu quero atrelar essa frase a uma outra muito conhecida de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que ganharia o mundo, se tornaria conhecido no Espiritismo pelo pseudônimo de Allan Kardec. Diz assim o codificador do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Meus irmãos, nós temos feito algo de repetido quando, durante vários séculos, fizemos interpretações dos escritos bíblicos. Sim, fizemos isso. E muitas das nossas interpretações foram equivocadas. E temos, infelizmente, trazido esse hábito para o Espiritismo. Essa é uma das frases que tem sido mais vitimada por esse hábito interpretativo equivocado. Por exemplo, se eu perguntasse a você se poderia se considerar um espírita verdadeiro? Sim, poderia? Sim ou não? Se você respondeu não, você errou. Você sim, um espírita verdadeiro, porque ele está falando em transformação. Ele não está falando ainda em resultados. Ele fala em transformação moral. Vou dar um exemplo. Determinado companheiro que não conhecia o Espiritismo
era viciado em maledicência. Ele fazia, em média, 10 fofocas por dia. Era compulsivo. E agora conheceu o Espiritismo. Percebeu com o seu entendimento claro, racional, de que a fofoca prejudica os outros. E numa lei de causa e efeito, na lei de retorno, prejudica a ele mesmo. Então ele agora procura, com todas as suas forças, vencer esse mau hábito. E está lutando diariamente. Então hoje ele, diante da sua luta, ele conseguiu fazer, ele fez 5 fofocas. Esse homem teve transformação moral? Esteve. É o Espírito verdadeiro? Sim. Ainda faz fofoca? Sim. É por isso, meus irmãos, que entre nós ainda há fofoca. Mas o projeto será, a cada dia, trabalhar para vencer as más inclinações. Daí esse homem, daqui a algum tempo, por conta dos seus esforços, por conta da sua luta, amanhecer sem a vontade mais de falar do outro, terá feito uma conquista e irá trabalhar outras áreas deficitárias da sua vida. Isso é reforma moral, meus irmãos. Isso é transformação interior. Interessante, Kardec usa o verbo domar. Sim, porque muitas vezes a gente age na vida como se fosse uma fera, como se estivéssemos assim, enraivecidos. Mas o mesmo tigre pode se transformar em algo sereno. Isso é domar. Meus irmãos, o trabalho de domar as más inclinações, de fazê-las ficarem mais mansas. Lembra o espetáculo no circo? Onde o domador tinha uma cadeira e um chicote e ele imprimia novos comportamentos à fera. É claro que hoje, graças a Deus, não temos mais espetáculos que machucam os animais, mas enfim, era uma ideia de domar a nós mesmos. Então Allan Kardec é pontual. O espírita verdadeiro, ele passa por transformação moral, resultado dos esforços que faz para domar a si mesmo. Vamos então à quinta frase? A quinta frase é atribuída ao autor desconhecido, mas que a gente pode, alguém tem dito que ela pertence a Kardec, porque é parecida. Diz assim a frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre domando as suas más inclinações. Numa outra linguagem diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje é melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Uma fala atribuída a Allan Kardec, porque ela é extraída, eu imagino, o autor foi feliz, desconhecido, mas feliz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 17, no entanto, o item 3, quando fala do homem de bem, que diz que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições. Então ele traz o foco para si. Meu irmão, isso é reforma moral. Eu preciso ter uma base de conhecimento pessoal para poder exercitar ferramentas que me levem ao melhoramento. Não há outra finalidade, não há outra finalidade. Costumo dizer que a Terra não é um parque de diversões. A Terra é um grande canteiro de obras, onde a obra principal a ser construída é o reino de Deus dentro de nós. Mas ele diz assim, então ele trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor no que na véspera. Mas, irmão, será que nós temos tentado, de alguma maneira, hoje, ser melhor do que fomos ontem? Como é que eu posso tentar ser melhor do que eu fui ontem se eu não tenho um ponto de partida, uma referência, um monitoramento? Eu sugiro a você que monitore. Vou trazer isso aqui daqui a pouco, na 9ª frase de Santo Agostinho, mas eu quero antecipar. Tente fazer um monitoramento. Anote no seu telefone, uma planilha no Excel ou mesmo uma caderneta. Quais são os seus comportamentos deficitários que precisam ser trabalhados? E comece amorosamente a desenvolver um projeto para tentar hoje ser melhor do que ontem. Se eu não souber, meus irmãos, quais são os meus erros, talvez eu não tenha eficiência nesse projeto que aqui no Espiritismo é conhecido por reforma moral. Dita então a 5ª frase, vamos à 6ª frase. Pertence a Khalil Gibran Khalil, o autor do livro O Profeta, que na minha adolescência, minha juventude, todo mundo lia, não é? Talvez o nome mais importante da literatura árabe. É verdade, bem verdade, que morou em Nova York, morou nos Estados Unidos, mas Khalil Gibran tem uma frase muito forte. Khalil diz assim: é no desejo de um homem
que reside o poder de transformar névoa interior em sol. Então, se eu não tiver o desejo sincero, eu não vou conseguir transformar as névoas interiores em sóis. Queria abrir um parênteses aqui para convidar você, se quiser me acompanhar daqui a pouco, 7h30 eu tenho um trabalho, vou fazer um trabalho como esse lá para o pessoal de Castelo, do Grupo Espírita Luz e Trabalho, em paralelo com o pessoal do Grupo Espírita Fraternidade de Una, com o tema Disciplina dos Desejos. Se você quiser acompanhar, 7h30 a gente prossegue nesse trabalho. Mas voltando para cá, o desejo. Meu irmão, será que eu tenho um desejo sincero? Será que eu quero transformar essa névoa? Imagina, o dia amanhecendo, não consigo enxergar, há uma neblina, e daqui a pouco começa a surgir o sol, que vai dissipando essas inverdades, esse impedimento, para que eu enxergue a realidade. O desejo. Meus irmãos, se nós não quisermos, não faremos esforços para poder vencer, porque é um trabalho. Reforma íntima é um trabalho. Não vai ser com martírio, não vai ser também com facilidades. Reforma íntima vai exigir de cada um de nós um posicionamento a favor de uma busca que vai exigir esforços e trabalho. Quando eu me lembrei da frase do Khalil Gibran, me lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos, que eu costumo dizer que é para mim uma das mais emblemáticas do livro. Allan Kardec pergunta assim à espiritualidade amiga. 909. Poderia o homem, veja meus irmãos a pergunta, poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer sempre suas más inclinações? A pergunta não é vez por outra sempre vencer, e não com a ajuda de benfeitores espirituais, mas com seus próprios esforços. Sabe o que Kardec escuta dos amigos espirituais? Sim, pode sim, e na maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E ainda remato, quão poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos, se eu não tiver vontade, eu não vou imprimir para a minha história um novo ritmo de ações que vão produzir os novos resultados. E vou me incluir naquela linha de raciocínio de Benjamin Franklin, como agindo com insanidade. Pois bem, sexta frase, essa pertence a Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Uma frase muito conhecida, Chico diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer o novo começo. Meu irmão, minha irmã, definitivamente, eu sei que você sabe disso, talvez não saiba, não tenha sentido, não tenha absorvido emocionalmente, mas não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Algumas vezes, os erros do passado, nossos delitos, as escolhas equivocadas, nos transformam em alguém que nos sintamos culpados. Não podemos ser culpados pela ignorância e pelos erros do ontem, não podemos. Na verdade, precisamos sim fazer as pazes com o passado. Às vezes a gente age meio que covarde com a gente. A gente volta no passado, já fizeram isso? Com a cabeça que temos hoje. E dizemos assim: se eu pudesse voltar há 30 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos, não teria feito aquele aborto, eu não teria me envolvido naquela falcatrua, ou naquele delito. Meus irmãos, não é verdade. Se pudéssemos, se houvesse uma máquina e voltássemos no tempo, agiríamos da exata mesma forma que agimos naqueles dias. Porque era a bagagem emocional, espiritual e sentimental que tínhamos. Perdoe-se, faça as pazes com o seu passado. É hora de começar de novo, porque Chico vai dizer: mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A hora do recomeço, meus irmãos, é agora. A hora de dar continuidade ao trabalho, a hora é agora. Então nós podemos sim, se quisermos, deixar o passado de lado e reiniciar a nossa história, trabalhando em nós mesmos um projeto de reforma moral que vai precisar passar por uma adesão voluntária, a minha vontade, e que sem o qual não conseguiremos avançar na escala evolutiva do espírito imortal. Pois bem, sétima frase ou oitava? Me perdi, eu acho que é a sétima frase. Sétima frase, oitava frase. Oitava. Pertence a Emmanuel, esse que foi o companheiro
que dirigiu todo o trabalho de Chico Xavier, o trabalho literário desses 412 livros citados. E a fala de Emmanuel que quero trazer é do livro Pão Nosso, na lição 135, onde Emmanuel vai fazer um questionamento. E depois desse questionamento, ele vai desdobrá-lo em dois. Meus irmãos, responda para você. Não viemos aqui para ouvir uma palestra pública, nos interter, não. Viemos aqui para olhar os nossos corações, para questionar os nossos sentimentos e tentar medir o nosso nível de seriedade com relação a essa proposta espírita de reformulação moral. É por isso que estamos aqui, e não estamos aqui por acaso. Nosso anjo guardião, os amigos espirituais que cuidam de nós, nos trouxeram aqui e nos inspiram para que possamos ser, mais uma vez, desafiados a tentar fazer as mudanças tão necessárias que nós precisamos fazer. Pois bem, diz Emmanuel no livro Pão Nosso, lição 135. No balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos, não interrogar o outro. O homem de bem estuda a si mesmo. Meus irmãos, não é com o outro. O seu problema não é com o outro, é com você. Você vai dar conta de você mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é porque o outro fez ou deixou de fazer que ele não faz. O seu compromisso, meu irmão, minha irmã, é com você. O outro trata, ele é meio leviano com relação à religiosidade. Não tem problema, é problema dele. Podemos até ajudá-lo, convidá-los a uma seriedade, mas o nosso compromisso vai ser com a gente mesmo. Então ele está dizendo que eu deveria, se eu for discípulo, interrogar a mim mesmo. Será que eu sou discípulo? Meu irmão, quando eu digo que eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que entender que o discípulo segue orientações de um mestre. E o nosso mestre é Jesus, que é apresentado para a gente pelo Espiritismo como sendo o modelo e guia da humanidade, questão 625, mas que nos faz um grande desafio, transformá-lo em modelo e guia pessoais, modelo e guia de nós mesmos. Pois bem, diante dessa afirmativa, Emmanuel vai fazendo a pergunta: que fiz hoje? Meu irmão, o que fiz hoje? E ele vai dizer, desdobra em duas. Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Meu irmão, responda para você. Fui impaciente no trânsito? Alimentei o homem velho. Consegui uma tolerância e compreensão? Alimentei o homem novo. Tentei perdoar? Alimentei o homem novo. Não quis perdoar? Conservei a mágoa? Alimentei o homem velho. Meu irmão, são escolhas que você pode fazer e deve fazer, e dessa vez norteado pelo Evangelho de Jesus. Sim, porque a nossa grande luta não é contra o outro, é uma luta interna. Quando Jesus diz pra gente que a nossa luta é pessoal, eu me lembrei daquela afirmativa que se faz, que a luta interior. De um lado, o nosso homem velho, egoísta, prepotente, arrogante. Do outro lado, o Evangelho de Jesus, desafiando-nos a atitudes diferentes para combater o homem velho. Meu irmão, porque não é fácil cumprir o Evangelho, não. Se você achar que é fácil perdoar 70 vezes 7, você me fala depois. Se você achar que é fácil amar inimigos, me fala depois. Se você acha também que é fácil pagar o mal com o bem, me fala. Se você acha que é fácil, como diz Jesus, aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. É fácil servir sem reclamação, sem apontar os dedos, sem melindres? Não é fácil, mas é o nosso grande desafio. Tentar ir vencendo as marcas do homem velho, construída e enraizada em nosso psiquismo ao longo de milênios, para incorporar uma nova atitude proposta por Jesus em seu Evangelho. Então, será que a minha ação de hoje alimentou o homem velho? Ou será que alimentou o homem novo? Diz uma história que certo netinho estava muito bagunceiro e o pai, sem saber o que fazer, levou até o seu avô para conversar. E o avô sentou com o netinho e disse: meu netinho, quando você está fazendo bagunça, você tem dentro de você um lobo que é um lobo mau. E quando você está fazendo, está comportado, obedecendo papai e mamãe, o que está dentro de você
é o lobo bom. Você tem um lobo bom e um lobo mau. E o netinho surpreendeu o avô e perguntou: mas meu avô, qual lobo vai ganhar essa batalha? E o Senhor disse: aquele que você alimentar melhor. Meu irmão, qual tem sido o meu alimento? O que você tem acompanhado na internet? Que tipo de leitura você faz? Será que você tem se dedicado à causa voluntária de um trabalho para ajudar alguém? Você tem sido trabalhador na casa espírita? Meu irmão, é uma luta. O que eu fiz hoje? Responda para você mesmo. Pois bem, vamos então à nona frase. Santo Agostinho, também conhecido por Aurélio Agostinho, um santo católico na codificação. E Kardec faz a Santo Agostinho duas questões. A primeira, 919, diz assim: qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Kardec tinha plena consciência. Meu irmão, assumamos isso. Nós temos uma inclinação ao mal. Nós temos que deter más inclinações. Faz parte do nosso perfil ainda de espíritos imperfeitos. Não tem problema nenhum ser imperfeito. Eu não sou inferior porque sou imperfeito. O problema não é ser imperfeito. O problema é não combater a imperfeição. E o combate à imperfeição passa por um projeto chamado Reforma Íntima. Mas Kardec pergunta: qual o meio mais prático e mais eficaz? Meus irmãos, observe que Kardec não quer o meio só o mais eficaz. Ele quer o prático e eficaz. Ele não quer o prático. Conhece aquela historinha da senhorinha que procurava algo debaixo da lâmpada de um poste, ela de noite? E passou um jovem, viu aquela mulher procurando, aquela senhora procurando, e querendo ajudar, disse: minha senhora, a senhora perdeu alguma coisa? Ela: sim, perdi meu brinco. Posso ajudar a procurar? Claro. E quando ele começou a procurar, ele pensou assim: nossa, essa senhorinha deve estar com problema de vista, né? E vai ser fácil eu achar esse brinco. Começou a procurar também e não encontrava. Depois de algum tempo, disse: a senhora tem certeza que perdeu aqui? E ela disse: não, meu filho, eu perdi lá. Mas lá está escuro. É mais fácil procurar aqui. Quantas vezes, meus irmãos, estamos procurando no lugar errado? Kardec, Santo Agostinho, que responde a Kardec. Kardec pergunta: qual o método mais prático, o meio mais prático e mais eficaz? Sabe qual é a resposta que ele escuta? Um sábio da antiguidade avô disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, não satisfeito, inquiridor, querendo deixar para a gente respostas mais completas, ele pergunta, ele comenta: sabemos muito bem a importância que tem essa máxima do autoconhecimento, mas como é que eu posso fazer efetivamente para me autoconhecer? E Santo Agostinho responde assim, que é a nona frase: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara em algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Meus irmãos, desdobrando isso aqui em duas atitudes. Primeiro, diariamente, reservar um tempo para passar em revista os nossos próprios comportamentos. Será que eu tenho feito isso? Responda para você, meu irmão. Você tem separado diariamente um dia para tentar lembrar os seus comportamentos, para descobrir por detrás dos comportamentos quais são os sentimentos motivadores do comportamento? Porque assim eu vou entender que eu sou invejoso, assim eu vou entender que eu sou maledicente, assim eu vou entender que eu tenho vergonha e vou descobrindo dificuldades. Descubro que eu sou orgulhoso e começo então, com base numa plataforma sólida, exercitar atividades que possam combater o defeito moral com a qualidade contrária. Então, se eu me percebo orgulhoso, então eu não falo com determinadas pessoas porque elas são de uma categoria inferior. A partir de agora, eu vou combater esse pensamento equivocado e vou cumprimentar essas pessoas, vou demonstrar interesse por elas, eu vou tentar trabalhar em mim a humildade. Primeira atitude, então, segundo Santo Agostinho, olhar para nós mesmos e reservar o momento de auto-investigação. Mas o segundo momento é importante também, quando ele nos orienta, então, a perceber, tentar entender se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Meus irmãos, às vezes a máscara que usamos é tão bem encaixada que nós acreditamos ser um anjo de candura. As asas foram bem escondidas.
quando não percebemos que ainda somos seres imperfeitos. E quantas vezes é o outro que nos diz o que nós somos. E ficamos zangados. Então o outro me diz lá no trabalho: você é muito orgulhoso. Eu fico aborrecido. Ameaço o departamento pessoal, dá uma queixa formal dele. Pego o telefone, ligo para minha mulher e digo: olha, aquele camarada me ofendeu de novo. Será que esse camarada não está vendo em você uma realidade que você camuflou? Santo Agostinho validava. Então ele entendia que tinha que passar por um processo pessoal de auto-investigação, e ele também entendia que deveria ouvir do outro as suas colocações, é claro, e validá-las. Passar por uma peneira, passar por uma avaliação. Mas será que ele não tem razão? E, meus irmãos, veja a conclusão da frase de Santo Agostinho. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que precisava de reforma. Não enxergamos defeitos para censurar-nos. Não enxergamos defeitos para achar inferiores. Nos acharmos inferiores, mas para poder combater incessantemente e para poder fazer a reforma. Então nos melhoramos, nos tornamos mais úteis, criaturas mais amorosas que podem colaborar com Jesus nesse grande projeto de melhoria do planeta, melhorando, regenerando os nossos próprios corações. Foi assim que cheguei a perceber o que em mim precisava de reforma. Meus irmãos, reforma íntima é agora. Reforma íntima é já. Não podemos deixar mais esse projeto para trás. Não podemos abandoná-lo mais. É uma necessidade. É uma profunda necessidade. Uma das propostas mais sérias que o Espiritismo tem para cada um de nós. Agora responda para você. Será que temos encarado com seriedade? Então eu quero apresentar as duas últimas frases que pertencem a Jesus de Nazaré. A primeira delas, registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos interpretar essa frase? Vamos trazê-la para a realidade vivencial? Será que eu tenho conhecido a verdade que está em mim? Sim, porque se eu conhecer a verdade sobre mim mesmo, eu poderei atuar num processo de libertação do homem velho. A gente poderia imaginar e pensar assim. Vamos interpretar essa frase rapidamente, porque o tempo não permite não delongarmos muito. Mas o que é a verdade? Teria Jesus nos dito ser ele próprio a verdade. Lembra? Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é verdade. Então, à medida que eu conheço Jesus e me liberto, no outro momento do Evangelho ele vai dizer assim: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Poderíamos nos perguntar, mas libertar de quê? Libertar, meus irmãos, no mínimo de 3 questões. Primeiro, desse velho homem, que traz em si registros profundos, que influenciam hoje na sua paz e felicidade. Esse homem que aprendeu a se vingar, esse homem que é preconceituoso, esse homem que age levianamente com a religião, esse homem que traz inúmeros caracteres negativos. Então, à medida que eu conhecer esse homem, conhecer a verdade que é Jesus, eu me liberto dele. Me liberto também dos dogmas do passado, aqueles impregnados também profundamente pelas religiões que praticamos há um tempo atrás. Nos liberta também dos dogmas, mas, meus irmãos, acima de tudo, nos liberta da ignorância. Sim, a palavra trevas significa ignorância. Será que eu tenho buscado Jesus para libertar e a ignorância é vencida pelo conhecimento? Conhecereis a verdade? Como que dizendo para a gente, haverá um dia que eu vou conhecer a verdade? Inevitavelmente vou conhecer, meu irmão. Mas haverá um dia também que eu precisarei entender que será por meio de um trabalho e de um esforço que eu vou conhecer a verdade. Uma decisão. Então eu não posso hoje me tornar plenamente conhecedor da verdade, mas eu posso hoje dar um passo para conhecer melhor a verdade. E esse passo, meus irmãos, foi trazido para a gente pelo Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, quando o Espírito que liderou a pleiade de Espíritos superiores que trouxeram a codificação por meio de Allan Kardec, nos disse: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. A necessidade de compreendermos que estamos encarnados aqui para aprender a amar. E o meio para aprender a amar chama-se reforma íntima, reforma moral.
Mas ele diz ainda: espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Meus irmãos, a necessidade então de termos um tempo para estudar, para pesquisar, para aprofundarmos no conhecimento, a fim de que o conhecimento migre do intelectual para o nosso coração e que faça sentido e que transforme nossas ações em sentimentos. Isso é resultado da reforma íntima. A segunda frase atribuída a Jesus, dita por ele, capítulo 6, versículo 33, Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, é bem verdade, nós temos ouvido nas propostas de interpretação dos ensinos bíblicos esse texto fragmentado. Já ouviram dizer assim? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas? Já ouviram com certeza sim. Omitimos voluntariamente a sua justiça. Que, meus irmãos, Deus é bom e justo. E muitas vezes é preciso compreender ter esse entendimento mais abrangente, porque tudo que nos acontece não acontece por acaso. Tudo em que experienciamos hoje, momentos de dores ou não, são possibilidades de desenvolvimento do espírito mortal. São processos educativos. Então, algumas vezes eu não compreendo a justiça de Deus. Eu também não compreendo porque passo pelas dores. Eu não entendo que Deus não está me castigando. Eu não entendo, eu não compreendo que o que eu estou colhendo foram frutos equivocados das sementes que eu semei lá atrás. Sim, se eu semeio, meus irmãos, espinhos, como é que posso querer colher flores? Quando Nazareno explicava isso aos seus discípulos, naquele primeiro momento, ele dizia: não se pode querer colher uvas em pés de espinheiros, e nem tampouco colher figos em pés de abrolhos. Meus irmãos, em pés de abrolhos, você colhe abrolhos. O que você está semeando, meu irmão? Está semeando o rancor? Como é que está seu Facebook? O que você está semeando lá? A divisão? A agressão? O que você quer colher? Equilíbrio, tranquilidade, paz. Se não for pelo processo de reforma moral, não compreenderemos isso. Mas à medida que eu então consigo buscar primeiro o reino de Deus, priorizando o meu investimento em aquisições morais, é isso que está dizendo. Por isso, lá no Sermão da Montanha, mesmo no capítulo 6, o Senhor teria nos orientado a buscar os tesouros dos céus. Tesouros são esses, meus irmãos, senão as qualidades morais, os atributos do espírito mortal, as valências espirituais, o perdão, a tolerância, a paciência, a honestidade, a camaradagem, a compaixão, a misericórdia, a piedade e tantos outros. Viemos aqui, meus queridos, para passar por um processo de auto-melhoramento. Isso é reforma íntima. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, todas as demais coisas vão serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, o que está faltando para você? Responda para mim. Responda, pensa rapidamente. Um relacionamento equilibrado? Está faltando um trabalho melhor? Um salário melhor? Está faltando comprar um carrinho? O que está faltando? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Não é uma promessa vã, não. É fala de Jesus que vai nos convidar a priorizar os investimentos de automodelização, meu irmão e minha irmã, que vai passar pela reforma íntima. Deixei essa imagem na tela para começar a finalizar, do meigo nazareno conduzindo suas ovelhas em direção ao curral, em direção ao aprisco, protegidas, amparadas, saciadas da sede espiritual. Essa imagem onde o Nazareno emana uma luz suave, profunda, que nós gostaríamos que ela apresentasse em nosso psiquismo, nos ajudando, meus irmãos, a entender o que ouvimos aqui hoje. E mais ainda do que isso, não só entender, mas tentar, com o auxílio do nosso anjo guardião, quem sabe numa prece, faça a prece e diga: meu anjo guardião, tens em mãos o meu planejamento encarnatório, sabes que vim a esse planeta nessa encarnação para me melhorar, para desenvolver valores. Me auxilia, me auxilia, amigo, no sono dessa noite, a ser instruído, a ser lembrado do que eu vi nessa palestra pública doutrinária, para que eu possa ter a coragem de me desafiar e ter a coragem de trazer
os ensinamentos para a minha vida, para que elas possam produzir resultados de paz, de equilíbrio, de serenidade. Quero terminar com uma frase, essa também de Chico Xavier. Quando Chico Xavier diz assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro do tempo, no livro da vida. O que vamos escrever nelas correm por nossa própria conta. Faltam 3 minutos para 7 horas. Nós temos ainda 5 horas e 3 minutos para acabar esse dia. Meu irmão, minha irmã, o que você pode fazer? Em 5 horas e 2 minutos e meio. Sim, você pode pegar um livro, fazer uma leitura, você pode ver uma nova palestra. Se quiser ver 7h30, a gente vai falar sobre disciplina do desejo. Você pode ver, você pode pegar o telefone e fazer uma reparação. Você pode voltar atrás. Você pode tentar exercitar o perdão e começar a se aproximar da conquista dessa valência tão importante. Meus irmãos, nós podemos sim, em 5 horas e 2 minutos e 1 minuto e meio, nós podemos sim fazer algo diferente e conquistar resultados diferentes. Então que a luz do Mestre possa encher o seu coração de paz, de esperança, de otimismo, para que possamos sair daqui decididos a abraçar pessoalmente o projeto de reforma íntima. Que a paz do Mestre seja com você, com cada um de nós. Meus irmãos, chegamos ao final dessa preleção, dessa palestra pública doutrinária. Queria convidar você a agradecer mais uma vez o pessoal da CEJAP pela oportunidade e convidá-lo a fazer uma prece. Feche seus olhos, traga para você a imagem na sua tela mental de Jesus, o bom pastor. E agradeçamos, Senhor, muito obrigado pela condução que tem nos dado nesse projeto pessoal de auto-melhoramento. Muito obrigado pelo teu evangelho, pelo teu cuidado, pelo teu amor pessoal por cada um de nós. Ajudai-nos, Senhor, a encarar esse projeto com seriedade e transformá-lo em atitudes que possam produzir em nosso psiquismo o auto-melhoramento em direção à perfeição moral. Envolve-nos, Senhor, conhece nossos corações e sentimentos, conhece cada um de nós intimamente. És nosso irmão mais velho. Rogamos, Senhor, a força, a sustentação, para que nada possa nos desviar desse propósito nobre de galgarmos os degraus da evolução e conquistarmos a luz, conquistarmos a plenitude em nossos corações. Que Tu possa ser conosco, com cada um dos irmãos que nos acompanharam aqui e dar-nos sempre o prazer, a alegria da Tua companhia conosco. Faz, Senhor, que nós possamos merecer a Tua companhia. Fica sempre com a gente, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao final dessa palestra pública. Fica aqui o nosso abraço e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe você, sua família e todos nós. Muita luz e muita paz.